Olá a todos e a todas. Voltamos agora com a nosso novo encontro aqui, nossa conversa sobre geopolítica. E dessa vez nós vamos vimos anteriormente aí nos outros encontros, que o mundo se caracterizava por uma bipolaridade, né, marcada pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e essa Guerra Fria basicamente se termina em 1991, justamente com a decadência das Uniões das Repúblicas Sociais Soviéticas, depois de dois processos que acontecem em 1986 e 1988, na Perestroika e na Glasnost, certo? E aí falamos sobre os detalhes, vamos falar assim, dessa queda, e de modo que a gente possa compreender um pouco do andamento que conduzem o mundo até os dias atuais, certo? Bom, após esse período de bipolaridade, da concentração a concentração de recursos, riquezas, né, e disputa armamentista, de espacial, né, a gente tem então um mundo que começa a fazer jus à sua multipolaridade, vamos falar assim. E nessa multipolaridade, a preocupação maior é justamente com a questão do comércio internacional e do comércio existente entre os continentes, né? Então nós temos aí a Europa, né, através do seu bloco europeu, nós temos aí os estabelecidos na América do Norte e comércios que começam acordos internacionais que começam a estabelecer-se aqui na América do Sul, certo? Na América do Sul, nós podemos destacar o papel do Mercosul, tá? O Mercosul foi fundado através do Tratado de Assunção, né? Esse tratado aconteceu em 1991, justamente no ano em que a União Soviética, então, tem seu fim no final do ano, né? No final do ano. É um tratado basicamente de união aduaneira e de livre comércio, certo? Essa união aduaneira significa que você passa a ter uma mesma tarifação, vamos falar assim, para produtos, né? Então, através de acordos multilaterais, então você passa para toda a gama de produtos que o país produz e que todos os países produzem, você passa a ter uma certa liberdade de trânsito entre eles e acordos comerciais que estabelecem o mesmo tipo de tarifação, né? E de modo que você possa usufruir melhor justamente daquilo que você tem capacidade de produção maior e daquilo que você necessita na sua demanda, certo? Ou seja, você passa a produzir, dar maior prioridade naquilo que você tem maior capacidade de produção, né? E essa produção em excedente você passa a trocar entre os países que fazem parte desse acordo, certo? Bom, isso significa dois pontos, né? Significa que você tem, na verdade, um processo de desenvolvimento, né, local do seu país, né? Você pode conduzir isso, ao mesmo tempo que você também tem uma preocupação com relação à proteção do seu próprio processo produtivo, certo? Bom, os membros plenos atuais do Mercosul, né, são o Brasil, né, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, tá? Nós temos um país candidato, basicamente, né, que é a Bolívia, né? A Bolívia, que sempre foi alçada por um bom tempo na história, ela foi sempre ficando ali à sombra, né, do Mercosul, mas que é um candidato, e um país que está suspenso hoje, que é o caso da Venezuela, né? E a Venezuela ela foi suspensa, né, em 2016 por uma questão de ruptura de ordem democrática, né? Quando começa todos os conflitos existentes sociais, democráticos e tudo mais existentes naquele país. Então, era um país que está suspenso, né, desde 2016 por uma questão dessa ordem, ok? E quando a gente fala de acordos comerciais entre os países que formam o mesmo bloco, vamos falar assim, principalmente de fronteiras continentais, como a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia e tudo mais, né? A gente tem aí colocado a questão desses acordos serem de ordem multilaterais ou bilaterais. O que isso significa? Isso é importante para nós, certo? Acordos multilaterais significa que se eu sou um país, né, que possui, por minhas características climáticas, minhas características naturais, vamos falar assim, a capacidade de produção
de um produto com maior facilidade, né, isso me permite com que eu deixe de produzir aquele produto que me traz maior dificuldade por questões climáticas ou de questões de outras ordens, né, e passo a concentrar a minha produção do país, incentivar a minha produção do país num produto que eu vou ter fronteiras internacionais de comércio, certo? Ou seja, eu consigo produzir aquele produto X, né, que eu tenho maior facilidade de produção, e esse produto, então, ele pode ser vendido e trocado com outros países que também vão fazer a mesma coisa, certo? No entanto, quando um país produz uma gama diversa de produtos, né, o que se existia antigamente, né, numa ordem, era alto índice de proteção. Esse índice de proteção significa o seguinte, que os produtos que vinham de fora, né, eles poderiam sofrer altas tarifações justamente para eles entrarem no mercado consumidor de forma mais cara, né, e de modo que a indústria nacional seja beneficiada nesse processo. Ou seja, ora, se quer dizer, vou dar um exemplo aqui, se um trator de empresas americanas, por exemplo, ele é o melhor e ele se torna de repente o mais barato porque eles produzem em escala, né, esse trator, de modo que se um governo deseja, então, por exemplo, que a indústria nacional passe a produzir tratores, né, significa que o governo tem que intervir no caso dessas tarifas aduaneiras, de modo que quem deseja comprar o trator aqui dentro do país, compre ele, ele se torne caro justamente pela tarifação. Né? Se você coloca uma sobretaxa, uma tarifação muito alta, né, significa que você está motivando, né, já que a agricultura precisa tanto de trator, né, isso vai motivar, né, o desenvolvimento de uma economia periférica, de tratores, por exemplo, que vão dar suporte à agricultura nacional. No entanto, né, a gente tem que entender o seguinte, que como você tem os países envolvidos, né, já num longo tempo, né, produzindo tecnologia, se você for investir, né, aqui dentro do país, né, em produzir aquilo que ele já produz faz muito tempo, né, no final das contas o seu trator não vai ser tão bom quanto o deles, mas vai ter um custo para você tão alto quanto o deles, certo? Por isso que, na verdade, quando um governo deseja motivar a indústria nacional, né, ela tem algumas saídas aí de intervenção governamental, principalmente a questão da tarifação aduaneira, né, de modo que isso possa motivar, né, a economia periférica, a agricultura, por exemplo, de modo que o Brasil, por exemplo, deixe de importar algumas coisas e passe a produzir aqui em território nacional, certo? No entanto, né, esses acordos, esses acordos multilaterais, ao exemplo do Mercosul, o que é que eles desejam? Desejam que a tarifação seja basicamente colocada no mesmo patamar para todos os tipos de produto, de modo que a produção e o comércio circulem mais livremente, né, mais livremente. E aí você pode, o Brasil e os outros países que compõem o Mercosul podem importar, por exemplo, matéria-prima mais fácil ou produtos industrializados de forma mais fácil, e você faz justamente esse processo. O Brasil, por exemplo, como país talvez mais industrializado de todos eles, né, consiga importar matéria-prima de forma mais barata, de modo que a gente possa devolver para esses países produtos industrializados também de mais fácil acesso, certo? Então, quer dizer, o acordo comercial visa o crescimento e desenvolvimento de todos os membros que o compõem, certo? E aí, no caso do Mercosul, a intenção era justamente essa, ok? Bom, vamos lá. Nos acordos bilaterais, e a gente vai falar daqui a pouco na questão da ALCA, né, que era um desejo do presidente George Bush, né, isso colocado que os países da América como um todo, os 34 países, fizessem um acordo
comercial, estabelecesse um bloco único da América, que se tornaria o maior bloco mundial, vamos falar assim, e esse bloco, né, seria constituído por acordos bilaterais, certo? E veja bem, né, quando você fala de acordos bilaterais e sabendo que os Estados Unidos é a maior potência entre esses 34 países, né, você tem, vamos falar assim, você perde um pouco da sua vantagem. Por quê? Nós aqui da periferia, né, nós perdemos a nossa vantagem dentro desses acordos por dois motivos. Uma, que nos acordos bilaterais significa que a conclusão, né, a estruturação do bloco econômico, ele aconteceria através de 33 acordos que os Estados Unidos faria com cada um dos países, certo? Não seria um bloco único como o bloco europeu ou mesmo o Mercosul, seria constituir-se um bloco, sim, mas feito de acordos bilaterais. Quer dizer, o seguinte, ora, qual que é a intenção nesse caso com relação à questão americana, por exemplo, né? Se o Brasil produz, por exemplo, um produto X com grande facilidade aqui no nosso território, por exemplo, né? Quando você tem acordos bilaterais, significa que nesse acordo que os Estados Unidos assinaria com o Brasil, ele falaria, olha, Brasil, nós vamos fazer os acordos da seguinte maneira, eu vou importar aí petróleo, vou importar aço, vou importar minerais, vou importar isso, mas com tarifas diferenciadas. E essas tarifações diferenciadas justamente são para proteger a minha indústria nacional, justamente naquela conversa do trator, certo? Então, quando você estabelece tarifa diferenciada conforme o produto, você, na verdade, cria um impedimento, vamos falar assim, de exportação dos nossos produtos que poderiam muito bem ganhar o mercado americano, né? Mas não chegaria um dia lá tão caro devido ao excesso de tarifações que não valeria nem a pena, né, para um consumidor americano estar consumindo nosso produto. Por outro lado, nesses acordos bilaterais, na intenção americana, é justamente, principalmente em bens de consumo, né, que os Estados Unidos tem muitas empresas a nível multinacionais e tudo mais, como a Nike, a Microsoft e outros. Esses produtos de bem de consumo chegariam para um consumidor brasileiro de forma muito barata, né? E, na verdade, isso representa, de certa maneira, um perigo para nós, principalmente para a nossa indústria, né? O consumidor receberia os produtos baratos e deixaria de consumir os produtos nacionais. Deixando de consumir os produtos nacionais, automaticamente a gente gera o quê? Não incentiva a produção, né? As indústrias sofreriam um baque, né? Ocorreria milhões de desemprego, nesse caso, já você diminui a capacidade de venda das indústrias, né? Que conseguem suprir o mercado nacional, você teria uma invasão de produtos estrangeiros aqui, e isso viraria uma bola de neve, vamos falar assim. Então a indústria nacional poderia perder justamente que você não teria mais demanda do mercado nacional, porque todo mundo estaria comprando de fora, né, produtos importados, né, e a gente não teria mais motivação para produzir e automaticamente vender aqui no território. Isso poderia gerar desemprego, poderia gerar uma série de consequências aí, né. Por isso que, né, a ALCA não foi para frente, né, nessa proposta de ALCA não foi para frente. Logicamente que os Estados Unidos, por que os Estados Unidos queria estabelecer acordos com todos os países de forma bilateral e tudo mais? Logicamente, né, a grosso modo, né, ele não queria perder a sua vantagem com relação à América como um todo, né, lembrando que, né, nesses acordos todos, Cuba estaria de fora, né, não faria parte do bloco, né, porque por vontade da ideologia americana, né. Então esses acordos todos que seriam estabelecidos na América como um todo não trariam grandes vantagens, não seria uma vantagem, né, para o Brasil sair de uma posição de liderança no Mercosul e ingressar numa ALCA, né, em acordos bilaterais que poderiam mais trazer desvantagem para a história do desenvolvimento brasileiro do que qualquer outra coisa,
né? Então, por isso que principalmente os países aqui da América do Sul não fizeram, vamos falar assim, rejeitaram o acordo. Isso aconteceu no final de 2005, né? Rejeita-se então o acordo proposto pelos Estados Unidos da formação da ALCA, né? Então, bom, os acordos, então, né, quando a gente estava falando dos acordos, eles estimulam a questão da redução de impostos de importação, né, de forma recíproca, né? Então, acordos multilaterais, aqueles que você tem tarifação única, vamos falar assim, ou de pequena escala, justamente para todos os tipos de produto, e aí a gente deixa, vamos falar assim, o desenvolvimento acontecer, né, naturalmente, logicamente com políticas econômicas de um bom governo, né? E a gente tem então o objetivo, né, maior, né, desses acordos seria a questão do fomento ao comércio, né, internacional, né, do fomento ao comércio internacional, os produtos que possuem uma demanda interna e produtos nacionais que podem ser fornecidos, né, nesse sentido. E quando a gente vê justamente esse acordo entre países vizinhos, né, de uma maior liberação de fronteira aduaneira entre eles, de modo que a mercadoria possa circular mais rápido, a gente faz, logicamente, um resgate histórico e teórico, né, sobre a questão, por exemplo, colocada no livro, na obra da Riqueza das Nações, do Adam Smith, né, isso lá no século XVIII, né, quando Adam Smith, né, o escocês Adam Smith, que nasceu em 5 de junho de 1723 e morreu no dia 17 de julho de 1790, né, viveu durante o século XVIII, né, e as ideias de Adam Smith, que vivia sobre, né, na Escócia, vou falar assim, numa Europa que basicamente era dominada por governos, estados absolutistas, né, de reis que isso é uma coisa importante a gente colocar aqui, o que é o contexto histórico da teoria, né, porque quer se aplicar, por exemplo, a todo custo, por exemplo, as ideias de Adam Smith para uma contemporaneidade, né, mas a gente tem que entender que o autor estava vivendo um outro momento, numa outra região, e a gente vai tendo que fazer esse filtro aí, né, depois de séculos depois dessa teoria, mas que baseia muitas teorias, muito entendimento da economia de hoje, principalmente no campo internacional, né? E então Adam Smith então surgiu em tempos, né, entre os estados nacionais absolutistas que monopolizavam as reservas mundiais de metais preciosos e tratavam de aumentar a sua própria riqueza mediante rigorosas políticas de exportação, ou seja, né, no momento do mercantilismo, né, principalmente lá no século XVIII, no auge de um mercantilismo, aonde os estados, principalmente os europeus, já tinham colônias espalhadas no mundo inteiro, né? Lembra que nesse momento a gente era colônia de Portugal ainda, né? E a grande riqueza colocada no mundo era justamente os materiais preciosos, principalmente o ouro, né? O ouro, que é basicamente o lastro econômico, né? Lastro econômico de uma economia, só fazendo uma nota de rodapé aqui, né? Alguém às vezes me pergunta, fala assim, Pedro, mas por que então o país possui uma casa da moeda e não produz dinheiro para poder fazer o pagamento de suas dívidas e tudo mais, né? Agora veja bem, a produção de dinheiro que vai para a circulação das pessoas, que chega às mãos do consumidor, vou falar assim, não é uma quantidade liberada, né? Senão seria muito fácil, todo o país teria uma casa da moeda, né? E todo mundo seria muito rico, né? Nesse sentido, né? Mas é rico relativo, porque se todo mundo produzir a mesma coisa, né, você vai ter um certo equilíbrio, né? Aquela coisa. Mesma coisa de um aluno que me pergunta, mas não poderíamos botar o salário mínimo a 3 mil reais, né? Eu respondo para ele, se fosse tão simples assim, eu botava logo a 5, né? E tal. Mas o que a gente ia ver? Sobe do dia para a noite o salário mínimo, no outro dia o feijão, o arroz, a carne, o ovo subiria também junto, né? Então, na verdade,
a gente tem que fazer uma ponte construtiva justamente dessa relativização do que a gente ganha mensalmente. Mas isso é uma conversa para depois, né? Então, a gente tem, nesse sentido, o Adam Smith, você tem então o lastro econômico, justamente é a quantidade de dinheiro que é produzido e colocado no mercado, né, referente à quantidade de ouro. Isso funcionava bem até mais ou menos nos anos 30, nos anos 40, né, referente à quantidade de ouro armazenada no cofre do Tesouro Nacional, né. Então a gente tinha isso aqui no Brasil, né? O Banco Central de Brasília, ele possui andares e andares abaixo dele, na construção dele, e possui uma grande reserva de coisas muito valiosas, não só de ouro, mas de outras coisas, né? Que eram justamente naquela época que davam o lastro econômico. Então, quer dizer, se eu tenho 1 trilhão de reais guardado em ouro, eu poderia, a Casa da Moeda poderia fabricar 1 milhão, né, em dinheiro da sua espécie, vamos falar assim, né, referente e colocar no mercado, né? Então, a Casa da Moeda hoje, ela é quase que ela fabrica dinheiro, mas para reposição daquilo que vai se perdendo, vamos falar, vai se desgastando no mercado e tudo mais, certo? Existem outros pormenores políticos de uma economia monetária que não vamos chegar a tocar a respeito, talvez fale algum outro vídeo, alguma coisa assim, né? Que você pode, inclusive um assunto atual, né? Tem alguns teóricos, né? Alguns que defendem a ideia, por exemplo, de fabricar mais dinheiro, né? Mas isso pode gerar um processo inflacionário, ou seja, você tem pormenores nos mecanismos de economia monetária que poderiam estar pensados nesse sentido, certo? Mas e depois dos anos 30, 40, qual que virou? Então, o nosso padrão, o nosso lastro econômico hoje é justamente o padrão dólar, né? A quantidade de dólar presente no país, coisa e tal, e tem uma outra série de cálculos aí, de nível de economia monetária, que podemos falar isso posteriormente, certo? Bom, no momento do Adam Smith, lá no século XVIII, os estados, principalmente os europeus, né, faziam alta tarifação de proteção dos seus minerais. Então, tudo aquilo que era extraído da colônia, né, eram protegidos, na verdade, no trânsito, né, dessas altas tarifações, né, aduaneiras existentes entre eles, né. Então existia uma preocupação, né, grande desses estados absolutismo em estar ganhando reserva, reservando reserva, e justamente usando essa reserva para tentar dominar outros territórios ou ganhar espaço na sua política econômica e no transitar nesse jogo econômico existente, principalmente no começo ali na Europa como um todo. No entanto, né, mais especificamente na Inglaterra, próximo assim, ao território escocês, né, a gente tem, e da onde vem muito das aspirações aí do Smith, né, a gente tem um começo de um processo de revolução industrial, né, e o Smith vai falar justamente o seguinte nas suas teorias, né, que esses estados eram motivados a abordar um conceito inteiramente novo, né, naquele momento, né, uma vez que eles estavam sendo absolutistas e resguardando muito as suas reservas, suas divisas, né, com relação à proteção do seu mineral valioso, né, e na verdade eles estavam sendo obrigados a abordar um conceito inteiramente novo sobre a riqueza nacional, que era que a riqueza dessas nações provinha, na verdade, do trabalho dos seus habitantes, né, não do ouro, do trabalho e não do ouro, certo? Ele está falando justamente da capacidade produtiva, né, desse país, né, que envolve não só a habilidade de homens e tudo mais, e o Adam Smith faz um longo estudo sobre isso, né, a gente vai conversar isso aí durante as aulas, né, e com base nessa ideia, dados econômicos, quer dizer, que deve se autorregular-se como se fossem guiados por uma mão invisível, né, impelida pelo interesse individual de cada indivíduo, né. Aí a gente está falando basicamente do centro da teoria do Smith, certo? Veja bem, né, é bom sempre lembrar, o Smith, né,
ele está vendo, né, ele está vivendo, né, está vivenciando, né, as políticas de um Estado absolutista, um Estado monárquico, absolutista, né, que o rei mandava em tudo, que a principal economia justamente era a posse da terra, né? Você não se falava em capital especulativo, né? Não se falava ainda no capitalismo, a gente estava falando de uma época pré-capitalista e tudo mais. O que o Smith está dizendo para nós é o seguinte, né? Justamente a conversa que nós estamos agora há pouco sobre o Mercosul, né? A capacidade de produção, né? E tal.